Olá, tudo bem? Eu sou a Jane Garcia, aqui do Educar e Amar. Eu quero agradecer mais uma vez aí pela tua presença aqui no canal. Espero que você esteja gostando dos conteúdos. Eu já vou te pedir aí para se inscrever no canal, não esquecer de dar o seu joinha aí, ativar o sininho para continuar recebendo as notificações toda vez que tivermos vídeos novos aqui no canal e também colocar aí nos comentários, né, suas sugestões, o que você está achando, e eu espero que você goste. Hoje o nosso tema será sobre desfraude. Como desfraudar o meu filho? E aí, você sabe? Então não saia daí! Bom, embora não exista uma idade certa para a criança desfraudar, em média o processo se inicia com 18 meses e vai até os 4 anos de idade. Mas é muito importante que você fique atento aos sinais que a criança demonstre, porque a criança ela começa a perceber o seu corpo, ela começa a se conhecer e também perceber que algumas coisas saem de dentro dela. Então a criança ela precisa estar dando alguns indícios de que ela está pronta para desfraudar. Então fique até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te dar o passo a passo de como desfraudar e como enfrentar aí esse processo de uma maneira mais tranquila, tanto para você quanto para a criança. Olha só, é muito importante que a criança ela se sinta segura, que ela esteja realmente madura para encarar este processo, porque a criança, se ela faz alguma coisa forçada, ou seja, fora do tempo dela, pode gerar várias situações aí para crianças de traumas, retardar um processo. Então, por exemplo, se o seu filho estava aí dando alguns sinais para desfraudar, mas ainda não estava no momento e você quiser acelerar esse processo, isso pode causar várias situações na criança, e aquilo que talvez dali a 1 ou 2 meses ela já estaria pronta para iniciar, que no caso a gente está falando do desfraude, ela pode travar e retardar esse processo. Então é muito importante que você preste atenção nos sinais que o seu filho demonstre para que você possa então iniciar esse processo com ele. Você sabia que a criança ela recebe através da parte central cerebral comandos, né, para controlar a esfíncter. Então, quando ela está pronta para o desfraude, ela já consegue ter este controle. A parte cerebral dela já manda esse comando aonde o próprio sistema nervoso dela vai se preparando para esse controle. Então ela passa a ter um controle da bexiga, a segurar mais o xixi, o cocô, e então ela já começa o próprio corpo, o organismo da criança se preparar para que ela venha aí desenvolver o controle da esfíncter. Então existe todo um processo natural do sistema nervoso, do processo natural da criança para ir preparando ela para esse processo. Então a criança ela começa a demonstrar alguns sinais de que ela está pronta para desfraudar. Então você precisa ficar atento para que você não venha falhar aí, talvez achar que ela está dando sinais, ela não está dando, e ter esse problema ao invés de ajudá-la, você ter esse, como eu falei no início, retardar o processo. Você sabia que geralmente a criança, por volta dos 2 anos e meio, ela consegue ter um controle total da esfíncter? Isso mesmo, porque ela já consegue controlar o fechamento tanto da uretra quanto do ânus, e aí ela consegue segurar mais para ir ao banheiro. Então, por volta dos 2 anos e meio, a criança desenvolve um controle total da esfíncter, né, e consegue controlar melhor essas necessidades fisiológicas. Mas vale lembrar que é uma média, mas as crianças levam até os 4 anos para desenvolver totalmente esse controle. Então é muito comum acontecer nos escapes, né, a criança se perder um pouquinho no processo do desfraude. Olha só, o seu filho, com o tempo, ele passa a perceber que ele não é mais um bebê. Esse também é um dos sinais para fazer o desfraude. E na cabeça dele às vezes fica meio confuso, né? Então é importante que você encare com naturalidade, incentive o seu filho, não dê bronca durante o processo, não queira compará-lo também com uma outra criança. Algumas crianças elas desenvolvem diferente, algumas crianças elas conseguem passar pelo processo mais rápido. Então não queira comparar o seu filho com o filho da vizinha, de uma amiga, o que alguém te contou de uma história, porque cada criança ela encara esse processo de uma forma. Olha só, agora é um processo de um desfraude. Mais pra frente, a criança vai enfrentar outros processos que são relacionados ao desenvolvimento dela como um todo, que depois vamos estar abordando aqui no canal. Então tem que ter muita paciência com cada processo da criança, com cada desenvolvimento, com cada etapa que ela está passando, tá
tá bom? Pensa, lembra que é difícil para crianças também, assim como é para você. Então, passar segurança é fundamental para que não só o desfraude, mas que toda mudança, todo o processo que a criança venha a ter, ela encare com mais naturalidade, para que não venha a haver aí um retardo, como nós já falamos. Geralmente, quais são os sinais que a criança ela demonstra quando ela está pronta para desfraldar? Você sabe quais são os sinais? Vou te dar aqui algumas ideias do que ela demonstra aí quando ela está pronta para desfraldar. Um dos sinais, ela vai começar a se incomodar quando ela fizer xixi, quando ela fizer cocô. Ela vai se incomodar quando a fralda estiver suja. Ela vai começar a falar xixi, cocô, vai querer começar a arrancar a fralda. Esses são alguns dos sinais que elas demonstram. Outros sinais também, a criança começa a falar frases mais completas, a ter uma comunicação mais precisa, ela começa a responder com mais agilidade os seus comandos, os seus combinados. Isso quer dizer o quê? Que a criança está criando uma maturidade. Então não adianta você querer desfraldar a criança se ela não estiver apresentando ao menos alguns desses sinais, tá? Por exemplo, como falar, como te pedir alguma coisa. Ela começa a demonstrar os sinais que ela já está pronta para desfraldar. Eu vou te passar agora como proceder com relação ao desfraude, mas olha só, uma dica muito importante, não esqueça, todo esse processo ele pode levar em torno de até 5 meses, então pode acontecer de você achar que o teu filho já desfraldou de uma hora para outra, ele começou a escapar, deu uma retrocedida, enfim, mas leva em média 5 meses para que todo esse processo de desfraude ele fique aí controlado, a criança não venha mais ter escapes, tá? Mas lembrando que é uma média, uma criança pode de repente iniciar um desfraude, rapidamente ela entender os comandos e não te dar nenhum trabalho com relação a isso, tá? Mas vai de criança para criança. Então fique atento às dicas que eu te dei para saber se a criança já está pronta, tem maturidade para desfraldar. E também vou te dizer agora o que você pode fazer nesse processo. Iniciou o desfraude? Pergunta para a criança se ela quer ir ao banheiro. Geralmente a vontade da criança é de ir ao banheiro a cada 1 hora. Então, põe um despertador ou procure ficar atento a cada 1 hora perguntar para a criança se ela quer ir ao banheiro. Ela às vezes vai estar brincando, distraída, vendo alguma coisa que interessa, ela vai te falar que ela não quer ir, você virou as costas, ela fez na roupa. Então é importante insistir para que ela vá ao banheiro naquele momento. Mas quando eu falo insistir, não é brigando, impondo a criança, mas sempre tentar levá-la ao banheiro de uma forma bem tranquila e natural, tá? Mas em média, a cada 1 hora, perguntar para a criança se ela quer ir ao banheiro. Começou o desfraude também, uma outra dica é evite ficar saindo com a criança. Por quê? Você vai ficar insegura, né, no começo, porque tá sem fralda. Eu vou até ali, então vou pôr a fralda na criança, porque vai que no carro, no caminho, ela escapa. A criança vai começar a ficar confusa, porque a hora tá de fralda, a hora tá sem fralda, e a criança não vai poupar, não vai olhar para saber se ela tá de fralda ou não, para então fazer as necessidades dela. Então isso pode confundir a cabeça da criança. Quando eu fui fazer o desfraude nos meus 2 filhos, eu precisei de uma dedicação. Então eu lembro que na primeira semana do desfraude, eu me dediquei a fazer o desfraude. Se você não tem a semana inteira livre porque trabalha, pegue um final de semana, mas é importante que esse desfraude comece dentro de casa, né? Se a criança vai para a escola, fica com uma avó, com uma tia, com algum parente ou com alguém que cuide da criança, não terceirize esse processo, porque a criança precisa se sentir segura, lembrando que é algo da intimidade dela, então é importante que ela tenha esse acesso começando dentro de casa, tá? Então, se você vai se dedicar um final de semana, que você fique em casa, evite saidinhas com a criança. Uma outra dica, vai começar o desfraude, leve a criança no banheiro, aí de uma forma bem didática, né? Embora ela já conhece o banheiro que já foi, mas leve ela até o banheiro, mostre o papel higiênico para a criança, mostre o sanitário, né? Converse com ela, né? Olha, a gente vai fazer agora o xixi e o cocô aqui, igual a mamãe, igual ao papai, enfim. Explique para ela que ela vai passar por esse processo. Não comece de repente, de um dia para o outro, tirou a fralda, agora não vai mais fazer xixi e cocô na fralda, agora no banheiro. Não. Conversa com a criança de uma forma lúdica, leva ela no banheiro, fala que ela tá crescendo, que ela tá ficando grande, né, igual a mamãe, ela gosta, né, quando você compara ela assim. Então, não comece do nada, tá? Leva ela no banheiro, explica para que ela venha aí entender o que tá acontecendo, tá bom? Olha só, é necessário você seguir 2 etapas no desfraude. Claro que para cada regra tem as suas exceções. Por que eu estou dizendo isso?
eu quero dizer sobre a questão do desfraude diurno. Então, não faça o desfraude diurno e noturno junto. Funciona? Em alguns casos, sim. Mas o mais comum de todos e o mais indicado é o quê? Tira a fralda diurna da criança, né? E para dormir, durante a noite, você coloca a fralda. Percebeu que por vários dias a criança tem acordado com a fralda seca, isso já é um indício, um sinal de que você já pode retirar essa fralda noturna também, tá? Mas comece pela fralda diurna e depois pela fralda noturna. Em alguns casos, como eu falei, tem mães que já tiram diurna e noturna e dá super certo. Isso vai de vários fatores, né? Então, na dúvida, comece com a diurna e depois com a noturna. Olha só, uma observação muito importante. Você começou o desfraude com a criança, observe alguns comportamentos dela para você entender se realmente o desfraude ele começou quando deveria ter começado. O que a criança demonstra aí que pode estar errado nesse processo? Uma delas é a criança ficar muito tempo segurando o xixi, segurando o cocô por não estar de fralda, né? Ou de repente fazer em qualquer lugar de uma forma descontrolada. São sinais de que o processo ele começou na hora errada, no tempo errado. Esses são de alguns sinais que a criança demonstra de que não era ainda o momento de começar o processo do desfraude. Porque às vezes os pais, naquela ansiedade de querer começar o processo, ele fala, não, meu filho está pronto, mas às vezes a criança ela não está pronta. Então isso pode trazer várias consequências para a criança. Então qual que é aí um fator importante? Não tenha pressa. Se você percebeu que teu filho demonstrou alguma dessas reações, qual que é a dica que eu te dou? Interrompa esse processo de desfraude, é melhor que você retarde, volte a usar fralda na criança de novo e a hora que você perceber que realmente ela está pronta, você reinicia o processo, porque você pode criar um trauma na criança e aí ter vários fatores aí que possa vir complicar a criança e aí aquilo que era para ser uma coisa bacana acaba sendo algo desgastante, algo ruim para ambos. Então, não tenha pressa, viu que a criança ela não demonstrou, você achou que ela estava pronta e no processo você viu que não aconteceu como deveria, interrompa, retroceda aí, volte com a fralda e depois no tempo certo você volta a fazer esse desfraude com a criança, tá bom? Mas de uma forma tranquila, não se apavore, mas não queira forçar algo na criança que ela não está pronta. Isso é muito pior do que você tentar ficar ali insistindo em algo que você vê que está fora do normal. Durante o processo do desfraude, é muito comum acontecer algumas coisas, dentre elas a criança escapar, né? Ela tá, como eu falei, ela tá brincando, vendo uma televisão, alguma coisa, tá distraída e ela ali tem os escapes. Até porque ela estava acostumada a fazer o xixi, o cocô na fralda, onde ela não tinha que avisar ninguém. Então ela vai, nesse processo, esquecer e fazer na roupa. Você não pode, em hipótese alguma, brigar com a criança, puni-la por causa disso. Age de uma forma natural, dizendo ela que não tem problema, mas que da próxima vez para ela lembrar de pedir para ir ao banheiro, tá? Mas não brigue com a criança, não force. Você pode causar na criança traumas e aí é muito pior para esse processo. Então aquilo que era para acontecer de uma forma bacana, demonstrando que a criança está madura, que ela está crescendo, vai acabar trazendo aí todo um transtorno para ela e para você também, porque você vai ver que o processo não aconteceu como deveria, você vai começar a se culpar, achando que você está errado, enfim. Então respeite todo o processo com muita paciência. Essa é uma dica importante que eu te dou também. Uma coisa que também você tem que observar é não ficar também no excesso, né? Eu falei que você tem que ficar de hora em hora perguntando para a criança se ela quer ir ao banheiro e tal, mas evite também o excesso, ficar o tempo inteiro em cima dela. Você fez cocô, você fez xixi e ficar naquela cobrança, porque a criança pode travar por estar sendo cobrada em excesso. Então, cuidado com o excesso de cobrança. Por exemplo, se a criança não fica com você durante o dia, você chegou a um determinado horário, não fica ali o tempo inteiro. Foi no banheiro, não fez? Você fez xixi na roupa, não fez? Escapou, não escapou? Cuidado com o excesso também de cobrança em cima da criança. Sabe uma coisa que também é muito legal? Quando você for iniciar o processo, deixar a porta do banheiro aberta, né? No caso, vamos supor, ser uma menina, né? Você vai no banheiro, deixar sua filha olhar você ao banheiro, se é menino, deixar que ele veja o pai ao banheiro, né? Um exemplo. Ou, enfim, para que a criança ela entenda o que vocês fazem no banheiro, né? Para que ela possa entender que é um processo que ela vai passar também a fazer, tá? E outra coisa, não fique preocupado, às vezes tem pais que
ficam preocupados porque tem menino, o menino faz xixi sentado, tem que fazer em pé. Não esquente a cabeça com isso. Depois, isso é o de menos no desfraude. Se a criança vai fazer xixi sentada, se o menino vai fazer em pé, isso não vai mudar em nada na criança, se ela vai fazer em pé ou sentada. No caso dos meninos, né? O importante é ela se sentir segura, porque a criança tem medo do sanitário. Então, quando você for fazer esse desfraude, escolha aí um pinico ou um redutor de assento, porque geralmente ela tem medo porque o espaço, né, do assento é muito maior que ela. Então é importante aí você fazer algum trabalho desse, ou de reduzir, né, comprar aqueles assentos para reduzir, ou um pinico, e dizer a ela que é porque ela ainda é menor, então ela tem que usar dessa forma. Então lembra, todo o processo em comunicação com a criança, explicando pelo porquê. Se é um pinico, mostre para ela, apresente o pinico para ela. Se é um redutor, mostre para ela, explique o porquê daquele redutor, para que ela possa se familiarizar aí com o que vai ser usado no processo do desfraude. No início, a criança ela fez o xixi, fez o cocô, né, da forma como você esperava, no vaso, no pinico. Parabenize ela, né, incentivando, dizendo que ela está virando uma moça, um rapazinho que está crescendo. Mas depois, né, ao longo dos dias, ela já está conseguindo fazer, vá tirando, né, essa situação para que ela entenda que isso não é algo que ela tem que ser recompensada, mas sim algo que faz parte aí do processo da vida dela para sempre. Então, no início é importante que você parabenize, incentive, para que ela possa ter vontade de fazer de novo como ela fez, tá bom? E olha só, cuidado com as palavras. Não fica falando para a criança, ai que nojo, ai que fedor, ai que isso, ai que aquilo, que você pode causar na criança um certo, né, pavor daquilo. Então, haja sempre natural, o mais natural possível com relação a toda essa situação, para que a criança não tenha aí uma recusa, né, nessa situação, conforme ela vai crescendo, para ela não ficar com nojo também de se limpar. Então, cuidado com as palavras que você usa para não trazer para a criança uma negatividade dela achar que é algo ruim. Isso pode também atrapalhar em todo esse processo. E quando que é melhor desfraldar a criança também com relação à estação do ano? Qual que é a vantagem de desfraldar no verão e não no inverno? Existem duas situações que eu considero mais relevante. A primeira delas é porque no frio, né, nós temos a tendência de ter mais vontade de ir ao banheiro do que no calor, né? Então a criança vai acabar escapando mais quantidade do que se fosse no verão. E o outro fator que eu considero importante é a criança escapou no frio, ela vai ficar molhada, então isso pode deixar a criança gripada, trazer um resfriado. Então, se você vai desfraldar a criança e entre uma estação e outra nós temos aí 6 meses de diferença, prefira aguardar um pouquinho para fazer esse processo de desfraude no verão, é muito melhor. Eu tive as minhas duas experiências e as minhas duas eu desfraudei no verão e assim é muito mais tranquilo para a criança também, tá? Então, depois você vem aqui nos comentários e me fala aí como foi o teu processo de desfraude, se as dicas ajudaram. Eu espero que você possa aí passar por esse processo de uma forma tranquila, que as minhas dicas possam ter sido úteis para você. Então, curta aí o nosso canal, tá? Se inscreva, compartilhe, né, com uma mamãe aí que você conhece, tá precisando saber dessa informação. Não se esqueça também de ir lá na nossa página no Instagram e seguir as nossas recomendações, que lá tem postagens todos os dias com dicas e conteúdos sobre educação de filhos. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau!